Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista independente, se transformar no eletricista classe A. Bom, eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu sou Flaviano Correia, da JFP Elétrica. É isso aí. Flaviano, seja bem-vindo, obrigado pela presença aqui no podcast Eletricista Classe A. Eu agradeço. E olha só, hoje eu trouxe o Flaviano aqui porque o tema da nossa live não, né? Do nosso podcast de hoje é, na verdade, a história de sucesso de um eletricista que decidiu se tornar independente, né? Então, vai ser mais um bate-papo aqui hoje, Flaviano, e eu quero que você compartilhe um pouco da sua história. Eu já conheço bastante da sua história, né? Mas eu quero que você compartilhe com essa galera aí. Mas antes de mais nada, deixa eu falar para vocês o seguinte, ó. Quem que é o Everton Moraes, né? Bom, eu sou líder do movimento Desperta Leão e precursor aí de um dos eventos que eu consideraria que mais gera resultados aí para o eletricista independente, fazendo com que você consiga, na verdade, se transformar no eletricista classe A e ter mais orçamentos aprovados do que reprovados, mesmo cobrando mais caro que o seu concorrente. Bom demais para ser verdade? Então faz o seguinte, daqui nesse vídeo, nessa página, vai ter um link para você se inscrever no Laboratório de Orçamentos Aprovados, que vai acontecer em breve, então clica aqui e se inscreve gratuitamente, tá? Mas vai acontecer as aulas ao vivo e você não pode perder. Mas parar de falar de mim agora, e bom, Flaviano, vamos lá, né? Eu quero saber um pouquinho, eu ia falar que eu quero saber um pouquinho da sua história, mas eu já conheço parte dela, né? E aí eu queria que você, na verdade, compartilhasse aqui com a galera um pouco de quem é o Flaviano, né? Quando é que você ingressou na área de elétrica? Como é que foi essa história de você começar na elétrica como independente? Na elétrica primeiro, e depois a gente fala da parte independente. Beleza? Vamos lá, então. Então, sou Flaviano, aqui de São Bernardo do Campo. Batateiro. Né? Batateiro, né? E a minha ingressão na elétrica foi de que forma? Aquela história foi pelo Senai, né? Sim. E assim, os primos fazem Senai, então você também vai fazer Senai. Caraca, eu conheci um primo seu assim, que eu nem sabia que era. É verdade. Né? Mas antes disso, meu negócio era futebol, né? Gostava de jogar um futebol. Joguei em algumas escolinhas aqui de São Bernardo, ali na Mangels. Tinha escolinha de futebol da Mangels, não sei se você Sim. Eu joguei na BASF, e na BASF a gente jogava contra a Mangels direto. Vai que a gente jogou um contra o outro lá, caraca, pra saber, né? É possível, hein? É possível. Vamos lá, vamos ver. É isso. Aí lá eu joguei na escolinha de base lá da Mangels. Depois a gente participava de torneios aqui na região mesmo, né? Uhum. Isso com 12, 13 anos. Aí quando chega no 14, aí, fazer Senai. Então fazer Senai por empresa. Aí naquela época tinha um limite, né? De 14 anos de você poder estar fazendo o teste para fazer o Senai por empresa. Sim. Então eu já estava no limite. Então eu fui pro Senai, para Mangels primeiro, né? Que foi onde eu fiz pela Mangels. Fiz o teste lá dentro interno, passei e fui pro Senai fazer o teste. Aí tinha aquela opção. Qual que era a sua primeira opção? Elétrica. Uhum. A segunda opção, falei, caramba, e agora? É verdade, tinha isso. Minha primeira opção foi elétrica, a minha segunda opção foi mecânico de usinagem e a terceira foi caldeiraria. O meu primeiro foi elétrica, segundo marcenaria e terceira mecânico geral. Legal. Né? Caraca, é verdade, não lembro. Nada a ver marcenaria com elétrica. Tá tudo bem. Faz parte. 14 anos, né, cara? Nem sabe, né? Mas assim, por que da elétrica? Porque minha mãe fala muito, assim, quando eu era moleque, eu gostava de ficar mexendo com as coisas eletrônicas. Legal. Desmontava. Abre o carrinho. Abre não sei o quê, abre videogame. Colocar pilha naquele motor lá, só pra ele girar. Só pra ver, ou desmonta tudo e monta tudo pra ver o que acontece. Então eu tinha muito essa coisa assim, né? Aí, beleza, fiz o teste, mas, na pressão. Porque foi o meu primeiro teste e a última chance. Você acreditava que ia ser jogador de futebol? Sim. Não é um desafio? Porque eu também acreditava. Você não acreditava, é um desafio. Cara, 14 anos de idade, você... Cara, e era aquela sensação boa da gente poder jogar em outro campo, aí você entrar no vestiário. Por mais que a gente era, moleque, 30, mas você se arrumar, você entrar pra jogar, era uma sensação muito boa, cara. Era muito gostoso. E aí você foi fazer a prova do Senai, olha só. Aí fui fazer a prova do Senai, Igual mas na pressão. Na pressão, porque era a primeira e a última chance por causa da idade. Sim. Mas graças a Deus eu passei. Uhum. Aí foi o que realmente queria, foi elétrica. Aí fui pro Senai, vamos que vamos, estudar, né? Sim. Aquela época que era o dia inteiro, né?
Nossa, não sei como que tá agora. Não, agora é meio período, Meio né? período. É. E na nossa época era legal porque você estudava por empresa e no intervalo do Senai você fazia o estágio. Isso, que É, era o primeiro semestre, né? Você ficava lá e no primeiro semestre você ia para a empresa. isso. Nossa, imagina só, na empresa você chegava, você ficava perdido, né, cara? Nossa, aí beleza. Aí fiz, aí depois o segundo semestre, aí nesse intervalo do segundo por terceiro as férias, né? Isso. Aí depois você volta de novo. Cara, mas assim, foi uma época maravilhosa no Senai, né? Aprendi muito, peguei uns professores muito top mesmo, assim, de aprendizagem. Muito, muito legal. Aí fiquei lá, aí fui para Manguels, né? Terminei, fui para Manguels. Aí fiquei na Manguels, aquele período de estágio, que era mais um ano, né? Que ao todo eram 3 anos. 2 anos no Senai e 1 ano de estágio. Isso. Né? Você chegou a fazer estágio na Manguels no seu intervalo de férias do meio de ano? Do Senai? Fiz, porque eu entrei lá em fevereiro. Tá. Aí no meio de ano. Você fazia estágio de um mês lá, 20 dias. De um mês, era bem tranquilo. Uhum. É que assim, é que eu falo. Aconteceu muito isso também em uma outra situação, quando eu trabalhava na Carmanguia. É muito difícil, às vezes, você encontrar um profissional que queira você ali junto com ele, aprendendo. Cara, eu dei sorte nisso aí. Então, tinha um japonês que... Eu fiz Senai pela Palman. uhum. E tinha um japonês lá e o outro que não era japonês, o Marcelo e o Edson. O Edson era o japonês. Cara, esses dois caras aí, eles... Porque na nossa época, abaixo de 2006, principalmente, né, quem teve a oportunidade de fazer Senai por estágio, por empresa, podia trabalhar. Tá certo e tá errado, vamos dizer assim. 2006 veio a NR10 e exigiu que fosse sempre em dupla e exigiu também que o eletricista tivesse pelo menos 18 anos. Né? Então, o que acontece? Hoje, a galera que faz estágio abaixo dos 18 anos não pode executar, mesmo no estágio. Na nossa época podia. Podia. Metia a mão na massa lá. Aprendia. Onde a gente aprendia, meter a mão na massa ali, né? Exatamente. Quando eu cheguei na Manguels, o que foi? A princípio, a primeira ideia do que era o meu chefe na época, me colocar no escritório. Pra ficar fazendo serviço de escritório. Putz. Aí eu bati o pé. Não vou. Eu fui o primeiro dia, segundo dia, depois eu falei, não tô estudando. Nada contra. Sim, tá? sim. Cara, mas queria mexer em máquina, né? Por mais que era novo, não tinha tanto assim, mas eu queria mexer ali, eu queria ficar no meio da fábrica, no meio da galera ali, da trabalhando manutenção, diagrama na mão, aquela coisa toda, operador de máquina lá, aprendendo, não sei o que. Você aprende muito com operador de máquina. Pra caramba, eles sabem dar manutenção. Nossa. Ó, quebrou aqui, ó, provavelmente é aquela peça ali, não sei o quê. Você tem que andar é o lá dar sensor. lado pros caras, porque, né, você aprende muito. Eles podem te ajudar ou te complicar. Aí o que acontece? Aí eu bati o pé. Aí meu chefe falou, tá bom, vai, moleque. Vou colocar você junto com os caras. E lá na época era células. Sim. Que, né, célula que era cada setor, né, tinha um mecânico e o eletricista daquele setor, e dependendo do setor tinha o eletrônico também, técnica eletrônica. Né? Sim, aí eu fiquei rodando. Nossa, foi maravilhoso para mim, porque eu fiquei rodando as células. Né? Ficava em uma, ficava em outra. Até que isso durante esse período de 1 ano. Terminou, aí eu falei, cara, e agora? Agora nada, continuei lá. Meio que sem contrato, né? Mas continuei lá. Aí me colocaram num setor junto com o mecânico, sozinho. Né? Aí você ficou responsável pela elétrica. Exatamente, no Legal. setor lá na decapagem, né? Aí fiquei lá. Cara, nossa, aquilo ali pra mim era tudo, velho. Saber que eu era responsável por aquele setor. Cuidava das máquinas no horário comercial, porque tinha um pessoal dos plantões, né? Da noite, tudo. Pra mim aquilo era o máximo, né? Só que aí foi passando. E falei, e aí? Vai me efetivar? Meio oficial ainda. Meio oficial. Pô, não vai me efetivar? Não, quando surgir uma vaga, vai se efetivar, não sei o quê. Blá, blá, Mas blá. você já estava executando sozinho a função como meio oficial? Como meio oficial. Não, como aprendiz. Como aprendiz? Como aprendiz. Eita. Não, meio oficial não, desculpa, falei errado. Aprendiz. Mas você ficou anos como aprendiz? Então, aí fiquei como aprendiz. Opa. Só que aí, você viu, eles não resolviam a minha situação. Tá bom. Olha Deixou só. você sozinho como aprendiz. Aí tá fácil, né? Então. Aí eu falava, precisa, né? E aí, vamos resolver a situação, não sei o quê, bababá. Isso já tinha passado os 3 anos, já estava no 4º ano. Tá. Não, quando aparecer uma vaga, nós vamos te passar para... 4 anos como aprendiz. Bom, beleza, vai, continua, vai. Vai. Vamos pular essa parte. Vamos, A empresa já fechou mesmo, já acabou, então. Vamos pular essa parte. Tá explicado algumas coisas, né? Tá. Beleza, aí, cara,
Meu, e aí, vai, não vai? Não, fica tranquilo. Quando aparecer uma vaga, nós vamos te encaixar lá. Apareceu a vaga, contrataram o cara e não me encaixaram. Ah, cara, aí eu bati o pé. Falei, não, pode dispensar. Não fico mais aqui. Meu pai trabalhava lá, também, né, na produção. Aí eu conversei com meu pai falou, não, tá certo, pode sair. Aí pedi pra sair. Cara, ainda mais, ficaram mais 3 meses ainda me enrolando pra eu poder sair. Aí eu saí fora. Caramba. Mas você vê. Mas aí você saiu de lá e foi pra... Não, olha só. Olha que coisa louca. O cara que Foi ser marceneiro depois. Não, brincadeira. O cara que era o chefe nosso lá, eu não sabia que ele tinha uma empresa fora. Prestava serviço em outras empresas. Certo. Né? Fazer manutenção em máquina, não sei o quê. Cara, eu fui dispensado, tipo, acho que foi numa sexta-feira, na segunda-feira ele me ligou. Ô, Flaviano, não quer trabalhar comigo aqui na minha empresa? Não quis te efetivar lá aí você foi? Aí eu fui, pô. Legal, que ia ser um baita de um aprendizado, né? Tá rodando as empresas aí, fazendo manutenção, fazendo algumas instalações. Aí eu fui. Mas aí já tinha um eletricista que trabalhava para ele. Tá. Aí eu ia com o cara fazer os trampos. Aí fiquei uns 6 meses nessa. Aí terminou os serviços, aí parei. Aí apareceu uma oportunidade. Olha só, aí parado, né, meu? Aí, isso, 18 anos. Aí apareceu uma oportunidade para trabalhar de office boy no escritório de contabilidade ali no Ruge. Da água pro vinho pro açúcar, do açúcar pro sal. Ah, cara, porque a gente já estava acostumado a receber nossa graninha ali, tudo. Daqui a pouco eu tava sem nada, né? Graças a Deus que meus pais sempre ajudavam. Aí fui, cara. Mas era um office boy de luxo, porque eu ia de carro. Poxa, né? office boy. Eu lembro que na época era um Fusquinha, cara. Eu ia nos lugares fazer cobrança, era um escritório de contabilidade. Sim. Eu ia fazer as cobranças. Aí chegava, tipo, numa padaria, por exemplo. Aí eu falava, ó, tá aqui os honorários aqui. Aí o cara, não sei o quê. Não, liga pro advogado lá, que era o rapaz lá, que era o responsável. Não, tá bom, pagava. Cara, e naquela época eu andava com uma grana dentro do carro. Ela. E o medo? Não, naquela época não tinha tanto medo, não, né? Era 96. Ah, tava tranquilo. Tava tranquilo. Mas eu andava com os tuchão dentro do carro. Vambora. Aí, nessa, lógico, comecei a entregar currículo aqui, ali, não sei o quê. Aí a Carmanguia me ligou, me chamou. Aí fui... A represa, né, Carmanguia? Carmanguia. Era represa? Não, Anchieta. Anchieta, é verdade, Carmanguia. Tô confundindo. Ali na Anchieta, ali. Isso. Né? Que, pô, na época era uma baita da empresa. Você botava ela no nível ali de montadora, né? Era. Scania, Volks. Aí você entrou lá para trabalhar na manutenção? Manutenção, mas eu entrei lá, então, aí me chamaram, fui lá, tudo, fiz os testes, mas me chamaram para poder ficar só 3 meses. Tipo, só para fazer a instalação dos relógios de ponto, que naquela época eu lembro que o relógio de ponto era o cartão e batia. Sim. E já estava mudando para esses cartões para poder passar o cartão magnético lá. Magnético, né? Tá. Aí me chamaram para 3 meses. Aí no dia da entrevista, não esqueço até hoje, nós estávamos em 5 para escolher 3. Tá. Aí o cara me chamou, tava o gerente, tava o pessoal lá fazendo a entrevista. Aí ele pegou, conversou comigo, eu contei meu histórico para ele. Aí ele falou, tá bom, então a gente está querendo uma pessoa para poder estar fazendo esse serviço, né? Era até pela agência. Tá. Aí eu peguei e falei assim, pô, mas não tem nenhuma oportunidade, a gente não tem oportunidade aqui, né? É só fazer esse serviço ou se eu mostrar meu serviço eu tenho oportunidade? Aí um dos caras falou, não tem oportunidade. Cara, eu não sei o que deu em mim que eu levantei. Levantei da mesa e falei, não, então não quero. Aí o gerente me chamou de volta, não, senta aqui, gostei de você. Porque dos 5 você foi o único que teve esse tipo de atitude. Que bateu o pé, que queria ter oportunidade. E lá eu fiquei 20 anos. 20 anos? Caraca, 20 anos, uma história, hein? De 3 meses para 20 anos. 20 anos. Deixa eu ver aqui, ó, fazer uma conta aqui, quer ver, ó. 20 vezes 12, 240 meses. 240. De 3 para 240. 240 meses. É isso. Lá dentro, cara, né? De lá você saiu e começou a fazer a prestação de serviço como independente? Então, a questão do independente foi meio que por uma necessidade, digamos assim, no início. Tá. Por quê? Porque estava 20 anos numa empresa, um salário legal. Sim. Eu trabalhava num setor sozinho, que era a usinagem. Sim, e é gostoso trabalhar com manutenção de usinagem, né? Manutenção de usinagem. Que os 10 primeiros anos lá eu trabalhei com prensa, ponte rolante. Ponte rolante é ruim, é ter que ficar subindo lá em cima, né? Prensa também, produção, cara. Parou, nossa, até o Papa vem em cima, né, velho? Porque parou e era robotizado, então...
Sim, sim. Pauleira. Aí fui pra usinagem. Aí, mais tranquilo, né, cara? Mas é da hora trabalhar, né? Porque você pega aquelas... vamos analisar aqui o controle de XYZ aqui das máquinas, Sim, vamos fazer... e lá tinha É as da hora. máquinas de mesa, que era 4,5 metros. Legal. Cabeçote 5 eixos, mudava várias posições. É gostoso, era é gostoso, é gostoso. Maravilhoso, É gostoso, maravilhoso. é gostoso. Então eu tava tranquilão ali, de boa, salário legal, tudo, não sei o quê. Aí a empresa faliu, né? Você saiu na falência dela? Saí na falência dela. Eu fui um dos últimos a pagar a luz. Manutenção normalmente é mesmo, que tem que apagar desligar a a luz. máquina. Exatamente. Desligar a máquina, fazer... Aí foi todo aquele processo, aquele contexto. Tipo assim, ó, RH é o último. É o último. Manutenção é o penúltimo a sair. Penúltimo, exatamente. É isso aí. Aí aconteceu toda aquela situação, nós ficamos acampados lá na empresa, um negócio bem chato, uma situação muito chata, né? E você, imagine só, 20 anos, uma empresa ganhando salário legal, tudo, estabilizado, e aí você sai com a mão na frente e outra atrás. Sem nada. Doído. Doído. E assim, parece que um momento você fica meio assim, cara, o que eu vou fazer? Em choque, né? Você fica em choque. Tipo, eu acordava de manhã, minha esposa trabalhando, né, em São Paulo. Sim. Né, e eu acordava de manhã e falava, cara, o que fazer? Não sei o que fazer, né? Porque essa situação do psicológico. Que é muito tempo fazendo a mesma coisa. O que eu fazia, eu corria atrás, ir atrás de serviço, fazer alguma coisa. Sim. Mas você fica num estado ali de... Né? É desespero, né? Exatamente, é desespero. Porque imagina só, você 20 anos na mesma rotina, na mesma coisa. Não é fácil. Não é fácil. Mas beleza. Aí, isso foi em 2016 para 2017. Aí, cara, eu comecei a mandar currículo, óbvio, para algumas empresas, tudo. E aí entrou a questão do bico, né? Pô, sempre aparece, né? Sempre, né? Algumas pessoas, né? Meu pai fazia altas correrias pra mim, assim, tipo... E você trabalhou com ele, eu vou chegar nessa parte aí também, Meu pai fazia altas correrias, meu filho faz elétrica e tal. Não sei o quê, bababá. Meu pai, cara, ele passava nas construções. Ele viu uma construção e ele parava. Aí, ó. E falava assim, cara, pô, meu filho faz elétrica, tá precisando de eletricista aí, fazer algum trampo, alguma coisa. É um negócio de louco. Pai é pai, né? Pai é pai. E aí começou, apareceu o bico, fazia pra um parente, pra um amigo, não sei o quê. E aonde entrava aquela situação de todo mundo reclamava. Pô, cara, tá faltando um profissional. Porque a gente vem muito também, quem vem de empresa, a gente vem muito com aquela cabeça assim de ser um negócio muito organizado, cumprir horário, Sim. fazer o negócio correto, você iniciar e terminar, né? Sim. Então, essa parte boa dessa aprendizagem que a gente Deixa tem, eu te fazer uma pergunta aqui, que eu já conversando com alguns profissionais, eu vejo que acontece, né? Então, imagina só, que você ficou 20 anos na empresa, você tinha um salário relativamente bom em comparação à média de mercado, porque com essa idade de empresa, principalmente naquela época, a gente conseguia escalar o salário, né? Aí você sai de lá e você começa a ver as oportunidades no mercado. Sim. E aí as oportunidades, normalmente, o salário é muito abaixo do que você ganhava antes. Muito. Eu não sabia cobrar. Eu não tinha noção nenhuma. Não tô falando nem da parte de independente, falando assim, dos CLTs mesmo. Do CLT, sim. Fala assim, eu tava ganhando 8 mil reais. De você ir para outra empresa, entendi. 2 conto, cara. E agora? Cara, exatamente. Aconteceu com você isso aí? Aconteceu. Demais. Né? Mandava currículo, não sei o que, te chamava lá, você falava, cara... E as exigências, hein? Que tinha exigências assim, pesadas, né? O cara, ele quer um cara super profissional, com não sei quanto tempo de experiência, e pagando 1/4 do que você recebia. Com um técnico, não sei o que, bababá, e pagando. Exatamente. Isso aí Não, isso aí, bastante. É o ruim de você ficar... O lado ruim, digamos assim. Não sei se é ruim, mas você ficar tanto tempo numa empresa com salário lá em cima e acontecer esse tipo de situação. Você vê que o mercado está totalmente diferente. Né? Tá. Tem os prós e contras aí de todos os lados, né? Antigamente a gente tinha as empresas que escalavam os profissionais muito rapidamente, principalmente da manutenção. Hoje em dia já não acontece tanto. Não acontece. Então, se você pegar, por exemplo, um profissional da manutenção da Scania, por exemplo, que está lá há 40 anos e o outro que está há 5 anos, existe uma diferença em relação ao ramping dele dentro da empresa. Então, existem algumas diferenças, né? Bom, mas aí você
estava nessa jornada de procurar emprego e começou a aparecer os bicos. Comecei a fazer os bicos. Quais foram as dificuldades que você enfrentou nesse momento? Assim, primeiro, não tinha ferramenta. Não tinha ferramenta. Não tinha. Não tinha, porque vou ter ferramenta pra quê? Eu tinha aquela caixinha que tinha em casa lá. Com, Sim. Né, Um alicate universal, um de bico e 2 chaves de fenda. Nem Mitter tinha, nem tinha. Tinha tudo na empresa, por que eu vou querer? Né? Você não tá aí, tranquilo. E assim, uma coisa eu te falo. Durante esse período que eu trabalhei na empresa, e deve acontecer com muitos profissionais, aparece assim, final de semana dá pra você ir lá fazer alguma coisa na minha casa, não sei o quê. Para, que é isso? Só o pó, trabalhar a semana inteira. Não queria não, tava tranquilo. Então não tinha ferramenta nenhuma, não tinha nada. Tava tranquilão. Aí, cara, foi essa a dificuldade das ferramentas e preço. Cara, quanto que eu vou cobrar? Não faço a mínima ideia de quanto eu vou cobrar. Essa história eu vejo se repetir dia após dia, eletricista após eletricistas. Nossa, muito até hoje é demais. Demais. E aí, não tinha essa noção de preços, tudo. E cobrava o que vinha na mente lá. Sei lá, arruma um chuveiro aí. 30 conto, 20 conto. Sabe? Sem noção nenhuma. Nada, zero. Era o valor que vinha na mente. Saía de lá, parava na padaria para tomar um café e gastava o dinheiro do serviço. Gastava o dinheiro, exatamente. Era isso. Era bem complicado, cara. Bem complicado. Mas e aí? Aí você começou a fazer... Depois que você começou como independente, o que aconteceu no pós? Assim, começou a pegar o serviço, pegar bico para fazer um serviço de reparo ali, outro aqui, e aí? Isso, exatamente. Aí o que acontece? Aí o negócio começou a ficar sério, porque no começo era só os bicos. Sim. Aí daqui a pouco, não esqueço até hoje, um condomínio me chamou. Cara, e o serviço grande. E aí, você é eletricista? Opa, Sou. É nóis, tamo aí. Vem aqui, então, fazer um orçamento. Fazer orçamento. Na hora que eu cheguei, que eu olhei, eu falei, e aí? E agora? O que eu faço, cara? E o frio na barriga? E o frio na barriga, né? A parte técnica, beleza, sabe o que tinha que fazer, né? Mas, cara, e aí? Por onde eu começo? O que eu faço? Aí o cara já falou, você emite nota fiscal, né? Vixe. Nem sei como fazer. Sei lá o que é isso, nota fiscal, não faço nem ideia, cara, né? Aí, cara, aí comecei a perguntar para algumas pessoas, né? Tem um primo meu que tem uma empresa, eu perguntei para ele, ele falou, não, cara, você tem que fazer um MEI, tudo, né? Para emitir nota fiscal. E aí foi aonde surgiu a sala da elétrica no meu caminho, né? Foi nessa época aí que você foi encontrou nessa com a época gente? que eu comecei a ver vídeos. Do YouTube. No YouTube. Você com cabelo curtinho. Aquele cabelo acho enroladinho, né? Caraca, tinha uma playlist, deve ter até hoje no YouTube lá, que chamava Electroface. Eu acho que tem. Um dia desse eu tava olhando lá, rodando lá, eu vi uns vídeos antigos. Nossa, tem bastante. Bastante coisa. Nossa. E aí, cara, você perguntar pra mim assim, Flaviana, como que surgiu, cara? Não sei se apareceu. Alguma coisa apareceu e eu comecei a... E você tava falando justamente essa questão de precificação, né? Tem um vídeo meu que eu falo sobre cálculo de precificação, tinha uma planilha de orçamento antiga lá. Isso. Esse vídeo alcançou mais de 500 mil de visualização no YouTube. Foi esse daí que me chamou a atenção. Falei, opa, peraí. Eu tô com uma cara de sono naquele vídeo, porque eu fiz aquele vídeo 3 horas da manhã, porque nessa época eu trabalhava na Toledo, dava aula no Senai à noite, precisava produzir conteúdo pro canal, eu fazia conteúdo de madrugada com uma cara de sono. Eu vou ensinar vocês a fazer aqui o orçamento. Aí eu falei, cara, um cara que trabalha com elétrica, e o cara tá me falando de precificação, é esse. É esse, porque não adianta nada o cara só falar de precificação e não é da área, né? Sim. Eu falei, não, peraí, então é aqui. Aí eu comecei a assistir. Legal. Comecei a assistir. E aí, naquela época, foi justamente a época do treinamento lá do hotel. Caraca, treinamento eletricista de... Aí se abriu... Eletricista de sucesso? Era. Eletricista de sucesso. Você foi no primeiro que tinha 20 pessoas ou você foi no primeiro? No primeiro. Caramba, é verdade. Então era treinamento... Era workshop eletricista de sucesso. Workshop eletricista de sucesso. Era. A primeira imersão que teve, se você não sabe o que é imersão eletricista classe A, então procura a gente também, tá? Mas assim, a primeira imersão que teve foi no hotel lá em São Paulo, na Saúde, né? Foi. Com 22 eletricistas. 22 eletricistas. E aí, então...
né, foi muita coincidência, assim, não é coincidência, é Deus... Deucidência. Eu sempre falo. É. Né? Então, Você tão certinho. perto, a gente se encontrou em São Paulo. Em São Paulo. A gente mora do lado aqui, pessoal. Bairros do lado mesmo, assim. Não se conhecia, mas... Mas aí você participou do workshop, né? O workshop era um dia, 10 horas, né? Isso, foi o dia inteiro lá, nós E participamos. aí, foi bom aquele negócio lá? Foi. Porque foi o meu primeiro, cara. Então, assim... Foi maravilhoso. Sei não, né? Vamos ver. Não, foi maravilhoso, porque abriu a mente, principalmente em relação... que o que pegava muito para mim era essa questão de entender como que funciona você trabalhar autônomo. Uhum. Né? Independente. Vou Independente. te dar uma microfonada aqui, ó. Na época era autônomo, tá certo. Eu também chamava de autônomo na época. Agora era não, workshop elitista de sucesso, mas era pra... Isso, agora é independente. Nossa, isso aí, legal. Não, eu falei pensando, você acha? Tá certo. Isso aí é ligeiro, hein? Oh, Ian, olha só, né? É ligeiro, né? Mas eu te vou fazer um parênteses aqui. Se você nunca ouviu eu comentar a respeito dessa parada do autônomo e do independente, não é só um nomezinho bonito que a gente colocou pra referenciar vocês que trabalham por conta, né? Se você chegar em qualquer lugar, no meio do shopping, para duas pessoas que estão ali e perguntar o que você acha que é um elitista autônomo, a tendência dessa pessoa responder, é um cara que faz bico, é muito grande. Né? Se você perguntar para a mesma pessoa, né, e tá bom, e o que é um elitista independente? Aí ela vai falar, eu acho que é uma pessoa que vive da elétrica, né? Cara, é diferente, não é? É diferente. Então, a gente colocou essa referenciação de elitista independente porque... eu sinto, vejo e passei por isso de não ser valorizado. Né? Então, a gente se valorizar. Quando alguém te perguntar, você é um eletricista autônomo? Não. Eu sou eletricista independente. Uhum. Qual que é a diferença? Não, eu vivo da elétrica e faço dela o meu maior ganha-pão e sustento do meu maior legado, que é a minha família. Exatamente. Né? Você falar autônomo, parece que você não passa... credibilidade, alguma coisa assim. É que é uma palavra só. É autônomo, mas parece aquela coisa ali de momento. Você está fazendo temporário. Exato, exatamente. Exatamente. Então, esse autônomo não existe mais. É isso aí. Né? Até quando você vai preencher alguma coisa lá, antes eu tinha maneira de colocar autônomo. Uhum. Não coloco, não. Autônomo parece que é. Não, hoje eu coloco empresário. É isso aí. Ótimo, é isso aí. Tá certo. É isso mesmo. Tá certo. Mentalidade, muda de posicionamento, é isso mesmo. Sim, tem que mudar a mente, né? Agora aí, beleza. Aí você foi lá, participou do workshop. O que aconteceu depois do workshop, né? Você começou a aplicar a parte de precificação, porque lá eu falei bastante de precificação e orçamento, né? Isso. A gente não falava tanto de atração de clientes, não falava tanto de fechamento. Era orçamento e precificação. Precificação, para poder você estar sabendo fazer a precificação, tudo certinho, os orçamentos. Abriu muito a minha mente em relação a isso daí. Bastante. E assim, até aquele momento ainda não estava decidido realmente, cara, porque o que acontece? Nesse meio termo aí, eu estava ainda com os currículos na praça. Sim. Eu nem estava mandando tanto, mas tinha bastante currículo espalhado aí. Aí eu estava meio que no meio do caminho ali, sabe? Vira e mexe, alguém ligava fazer entrevista. Isso, exatamente. Tá. Aí eu estava naquela, mas já tinha essa noção já da precificação, né? De fazer um orçamento, de poder abordar o cliente. Você também entrou nesse assunto. Legal. É verdade. A gente falava bastante dessa questão da visita técnica, né? Isso, de abordar, saber a forma como conversar com o cliente também, que tem que ter isso. Sim. Né? Chegar lá de qualquer jeito, não. Tem que saber conversar. Tem que ser intencional, né? Exatamente. E aí o que acontece? Eu fiquei nesse meio termo. Aí... continuei fazendo, aí comecei a divulgar o meu serviço, falar, não, peraí, começar a divulgar, né, para outros condomínios, para outras pessoas, tudo, aí a questão lá dos cartãozinhos, não sei o quê, né, aí meu pai já pegou aquele tocho. Começou a distribuir os cartões de visita. Coitado, só faltou ir no farol, só distribuir. Pai é embaçado, pai é pai. Aí beleza, né, minha mãe também me ajudava muito, enfim. Aí eu peguei, e aí nesse meio, aí você vê que nada é por acaso, né? Aí teve um dia que eu fui lá. Quando a Schneider estava lá. Isso. Eu não esqueço até hoje que a gente conversando, aí você falou para mim assim, Flaviano, você tem que ter muita certeza do que você quer. Ou você segue esse caminho de trabalhar por conta, ou você volta para a empresa CLT. Você não pode ficar... papo que a gente teve, você percebeu isso de mim. Foi. Né? Você estava bastante em cima do muro nessa época. Só para vocês entenderem, muitas coisas que vocês veem hoje foi por causa desse dia. Né? Esse dia foi transformador para a sala da elétrica.
Porque nesse dia a Schneider ela trouxe os franceses aqui para o Brasil, tal, os diretores de marketing, né? E aí eles quiseram conhecer a tal sala da elétrica, porque a gente tinha sido, no ano anterior, case de sucesso lá na França, né? Pelas ações que a gente fez com a Schneider. Aí eles quiseram conhecer a sala da elétrica. E aí levaram lá os franceses, e aí eles pediram para que eu levasse alguns eletricistas, o Flaviano foi um desses que foi lá. Você vê que a relação é antiga aqui, né? É antiga. Mas aí, nessa ocasião, nesse dia, eles queriam saber uma única coisa, que é qual que é a diferença do eletricista brasileiro para o eletricista francês. Porque lá na França, o cara andava de caminhonete. Andava não, né? Anda de caminhonete. Ganha o equivalente a, sei lá, no mínimo, uns 12, 15 mil reais, convertendo a moeda. Então eles queriam saber qual que era a diferença, né? E aí a gente entendeu aquele dia, porque aí eu levei, obviamente, as pessoas, eletricistas independentes, né? Mas eu levei profissionais com qualificação técnica decisiva, né? Ou seja, pessoas que sabiam fazer, não amadores. E aí, beleza. Eles viraram para mim, é óbvio que no final daquele dia eu cheguei para os franceses e falei, e aí, meu, qual que é a diferença? Você já descobriu? Agora me fala, né? E aí eles falaram, olha, Everton, em relação ao eletricista não tem diferença nenhuma. Não, o cara é bom tecnicamente, lá é bom tecnicamente também. A diferença aqui é como a sociedade enxerga o eletricista. Esse negócio foi uma porrada na boca do estômago que a gente ficou. E agora? O que nós vamos fazer? Aliás, esse encontro foi antes do workshop. Foi antes? Foi, isso aí foi em abril de 2017 e o workshop foi em outubro de 2017. Verdade. Então eu porque mudei as datas. eu decidi fazer o workshop depois disso. por causa dessa conversa verdade, com a Schneider. É verdade. Entendeu? Então, assim, a gente entendeu que não era só fazer curso de comandos elétricos, não era só fazer curso de instalações elétricas, CLP. A gente tinha que colocar a mão nessa ferida que era como que a sociedade enxerga o profissional. E aí o workshop surgiu em outubro de 2017. Mas você, em relação a mim, você tinha essa percepção. Você via que eu estava em cima do muro. Né, nos papos que a gente tinha. Provavelmente você foi uma das conversas que eu tive com alguns eletricistas que fez com que a gente tivesse essa iniciativa de fazer o workshop. Porque eu lembro que nesse dia a gente conversou bastante e você falava, não, eu ainda estou decidindo, é que não sei o que e tal. Minha pergunta era sempre assim, mas me fala uma coisa, você está falando isso, está na dúvida porque você não está financeiramente ganhando quanto você queria, ou porque você não tem certeza se você quer mesmo se tornar independente, né? Exatamente. E aí a resposta nunca vinha com certeza. Nunca eu falei, cara, você decide, brother. Mano, e aí? Não tem essa, não tem meio grávida, né? Ou vai ou racha, né? Não tem exatamente. Essa, foi isso que me ajudou muito. Legal. Aí você participou e, cara, que se a gente fosse falar de tudo, né, meu? Tem história, né? Tem história. Eu participei, foi desse do evento workshop, com os franceses, do workshop. Aí teve um evento na Schneider que eu fui. Na visita à fábrica? Não, foi aqui na Marginal Pinheiros, que eles estavam fazendo um teste de um portal, aquele portal da eletricista. O portal do parceiro, né? Do parceiro, que eles estavam iniciando uns testes, queriam algumas pessoas para entrar e poder mexer. Eu levei você também lá. Acho que eu levei uns 3 eletricistas aquele dia? Foi, uns 3. Caraca, mano. Caramba, foi um bocado de lugar, hein? E aí participou da imersão Eletricista Classe A, do reality show. Cara, tem história pra caramba. Tô aqui hoje. Mas aí, me fala como é que tá, então, o Flaviano da decisão de se tornar independente para esse momento atual, onde tem que aprender novas habilidades, tem que se desenvolver mais, sempre a gente vai estar em constante desenvolvimento, mas qual que é esse espelho aí? Quando você olha para trás e vê como você começou e agora como você está hoje, o que você resume essa jornada? Cara, um Flaviano que, a princípio, teve que se reinventar por toda a situação que aconteceu, e um Flaviano que está com a mente muito melhor assim em relação à questão de ser um eletricista classe A. Nossa, legal. Abriu muito a minha mente e hoje tudo que eu faço... Eu vou usar uma outra palavra. Hoje eu amo a minha empresa. Legal. Eu amo a minha empresa e amo ser eletricista independente. Ótimo. Você tem que amar, você tem que gostar do que faz. Não adianta fazer por só dinheiro. Que se você não gostar, você... não suporta. Não. Que não é fácil. Não é fácil. Vai dar trabalho. O leão não é à toa, né? Porque é um leão, matar um leão todo dia. Não mata não. Não mata o leão não, pelo amor de Deus, né? Mas o leão tem que trabalhar ali todo dia, cara. Não é fácil todo dia, não é fácil, todo dia. Sua cabeça sempre tá ali, sabe? Trabalhando.
você está executando um serviço hoje, você já está pensando no próximo, né? Em relação à questão que a gente conversa muito da precificação, como hoje em dia é tudo meio que no automático já, a precificação, para a gente poder já estar fazendo. Você já está presente para isso, né? Exatamente. Orçamento, então, nem se fala. Acabou esse papo de orçamento para você entregar por WhatsApp para a pessoa, como já fiz muito. Né? Agora é apresentado, bacana. Apresentar outro nível. É outro mostra. nível. Então mudou muito. Acabei de finalizar um serviço aqui no 7º andar. Eu fiz uma aula, uma sequência de vídeos para ensinar a galera a como montar estrategicamente um perfil do Google Minha Empresa. O Google Meu Negócio. Sim. Aí, para fazer essa aula, eu criei um Google Minha Empresa para mim, né? Chama EM Instalações. Né? Fiz para quê? Para fazer a aula. Pronto. Depois de 28 dias, chegou a carta, aí eu peguei, a gente fez toda uma história, eu peguei o Ian, a gente pegou a carta, mostrou chegando e tal, aí tá, beleza. Cara, aí começaram a me ligar. Aí o pessoal do 7º andar aqui, né, eu acho que eles procuraram, e aí como eu tô embaixo deles, né, tô no 2º andar, o pessoal do 7º andar tava procurando eletricista, encontrou um tal de EM Instalações no mesmo local, ligou para mim, e aí pegou, então eu não faço mais esses serviços, né, mas eu falei pro Victor, cara, tá tão perto, vamos fazer essa parada aí. Aí a gente gravou tudo, a gente gravou a visita técnica, a negociação, o fechamento, e a gente ficou aqui, mas será que vai fechar? Será que vai fechar? Fechou, beleza. Só que tinha elétrica, aí tem uma coisa que a gente já conversou em live, ó. Tinha elétrica, tinha uma questão simples de hidráulica, certo. Que era só para um filtro de água, esse eu mesmo fiz, mas aí tinha também marcenaria. Cara, eu peguei o serviço completo. Liguei pro marceneiro meu de confiança, me passa aí, e a gente fechou esse serviço de... Cara, não deu um dia de trabalho. Foi 2 noites, mas 2 horas e meia por noite. A gente fechou por R$1.900, R$1.800. Né? Que beleza. Então, assim, depois eu vou fazer um vídeo mostrando essa parada. Mas eu queria que você comentasse a respeito de uma coisa. Teve uma vez que a gente estava numa live, que aí a gente comentou essa parada a respeito de parcerias, né? Então, a respeito de você, ao invés de pegar só o serviço de elétrica e transbordar os restantes, você fechar parcerias, né? Como é que você está hoje em relação a isso? Hoje eu tenho parceria. Tenho parceria hoje com a parte civil. Legal. Né? Pô, vou lá, vejo um serviço. Tem que fazer a parte civil, tem que fazer a parte de drywall, tem que fazer não sei o quê. Já tem os parceiros já. Legal. Para poder colocar no jogo junto aí. Não pode ficar falando não para os clientes, né? Jamais. Não pode ficar falando não. De jeito nenhum. Legal. Chegar e falar, só faço elétrica e o restante aí você se vira, arruma alguém aí. Não dá. Não tem como. Muito difícil. Então, aquela da última, quando nós conversamos a respeito disso daí, então isso aí eu não tinha muito em mente. Eu era bloqueado em relação a isso daí. Eu só faço elétrica e acabou. Lance de confiança, às vezes, né? Exatamente. Vai ficar na reta se eu indicar alguém, não sei o quê. Exatamente. Tem um pouco disso. Tinha muito isso daí, mas agora não. Agora, você conseguindo os parceiros certos. E você vai errar, tá tudo bem, tá, pessoal? Você vai errar, às vezes, no parceiro, não tem essa. Né? Vai acontecer. Acontece. Do cara te deixar na mão ali, você fecha, o cara... Acontece, mas... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. É só você não errar tantas vezes no mesmo erro. Né? Não pode. Aprende com erro. Você vai perdendo a credibilidade no mercado. Exatamente. Pode não. E aí hoje você faz mais serviços de reparos, você faz mais serviços maiores? Como é que está hoje a JFP? Hoje eu estou fazendo serviços maiores, assim, de instalações, né, em residências, mas lógico, também bastante reparo. Sim, e tem vários reparos que desse reparo virou. Exatamente. Então a gente não pode. Porque o que acontece? Pode acontecer de muitos profissionais ele começar a abandonar o reparo. Falar, não vou pegar o reparo, porque aqui não. Não é lucrativo. Exatamente. Vou só pegar os maiores, né? Só que isso aconteceu muito comigo isso daí. Do reparo virar um serviço grande. Acontece, com certeza absoluta. Não acontece. Mas hoje, digamos que está uns 60%, 70% de serviço grande e o restante ali reparo, né? Tá. Mas não abandono não. Quando a pessoa liga, fala, pô, Flaviano, cara,
meu chuveiro aqui não tá legal, tô com um problema no coadjuntor, tá desarmando. Não, peraí, vamos lá ver o que tá acontecendo. Legal. Né? E você tem uma agenda bem preenchida do seu mês hoje? Graças a Deus, sim. Legal. Graças a Deus, tá bem Graças a preenchido. Deus, eu também sou bem crédulo assim, mas Sim. graças a você, Sim, né? Ele te sim. deu discernimento para você escolher aí o que você queria fazer, exatamente. né? Ou não. Então Né? você faz, isso é Sim, importante. com certeza, com certeza. E hoje eu estou me atualizando para poder estar acompanhando o mercado aí. Sim. Né? Eu te falo de que forma. Hoje eu estou estudando bastante automação residencial. Legal, muito bom, muito bom. Eu estava até conversando com o Vitor a respeito. Entrei de cabeça mesmo. Tá fazendo algumas instalações aí? Como é que você tá? Então, o serviço que eu estou fazendo atualmente, sim, vou fazer toda a parte de automação. Ótimo, muito bom, cara. Muito né? bom, Então, muito bom. é algo no mercado aí que já vai dar um boom. Vai, tá dando uma curva crescente. Essa galera aí não prestar atenção, tá? E assim, o que eu quero dizer? Na época que, lá no começo, quando saí do CLT, e dentro de uma empresa era o quê? Era elétrica e principalmente usinagem era muito eletrônica. Sim, tem sido de usinagem e tudo exatamente. Então, era aquilo, certo? Aqui fora, eu não podia ficar só na elétrica. Né? Aí eu tive que abrir o caminho, que nem, por exemplo, câmeras. Sim. Né? Porque sempre aparece, cara. Aparece. Você tá fazendo algum serviço de elétrica, pô, mas você mexe com câmera. Você mexe com, né? Uma coisa que eu não peguei é cerca elétrica. Cerca elétrica eu corro, não sei porquê. Eu não sei se em outra vida eu tomei choque na cerca elétrica. Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Mas assim, aí automação é um caminho muito... Na outra vida ele era um gato ou ele era um gato, vândalo? era um gato, gato. O que ele era, né? Pra tomar um choque na cerca elétrica. Gatinho preto bonitinho. Tá certo, tá certo. Né? Mas assim, a gente tem que também sempre estar estudando, né? Sim, sem dúvidas. É por isso que a gente colocou esse conhecimento dentro da comunidade de classe A lá, porque essa questão de automação residencial ela é muito importante e está em um momento de crescida muito grande. Vai chegar também conteúdo a respeito de instalação de posto de abastecimento, carregamento elétrico veicular. Os condomínios aí tá... Todo condomínio novo vai ter que, obrigatoriamente, eu não sei se é só no centro de São Paulo, se está no estado em si, na cidade ou no estado, mas todo o novo edifício lá na cidade de São Paulo, obrigatoriamente tem que ter posto de abastecimento de carregamento veicular. Exatamente. Isso vai ser padrão. E aí vai chegar uma hora que vai ter uma lei que fala assim, olha só, todos os condomínios comerciais precisam ter obrigatoriamente esse fornecimento dessa solução. Então vai ter instalação em edifícios, em shopping, em supermercados, vai começar a ter um monte de lugar essa parada. Então fica atento, brother. Fica atento. Né? Igual a automação residencial também. Hoje, muitas pessoas falam que é algo caro, que é... Já foi. Muitas pessoas enxergam. Quando você vai falar para o cliente a respeito do serviço, a primeira coisa que ele fala, não, isso é caro. Né? É porque antigamente eu lembro que eu dava aula no Senai, e aí eu fui convidado para participar de um workshop lá no... Como é que é o nome da cidade ali? Da cidade não, do bairro ali, indo perto do shopping ABC, em Santo André. Aí tinha uma empresa de automação que falava lá, um interruptor custava R$1.000. Um interruptor, que a comunicação é em RS 485, para fazer, ou seja, era uma central desse tamanho. Você tinha que estar lá, monte de fio, programação. Era muito caro. Então uma instalação não saía menos do que 20, 30 mil reais. Hoje em dia você você automatiza a casa inteira aí com, sei lá, depende da marca que você for utilizar, mas de 5 a 15 mil reais você faz muita coisa. Muita. Porque eu falei 15 mil reais aqui, mas chutando muito alto. Né? Então, assim, dá para fazer muita coisa. Eu recebi mesmo da Avante aí umas iluminações que ela já é toda inteligente, né? Então, cara, tá muito acessível hoje. Tá bem acessível. E dá pra gente aproveitar para fazer negócio, né? E é que nem fala, é um oceano azul, porque dá pra você fazer tanta coisa, cara. Coisas assim que as pessoas nem imaginam, né? Que você pode fazer com a automação. Tem um tal de IFTTT, que é uma comunicação que você pode integrar a nuvem de uma aplicação com outra. Que raios é isso aí? Imagina que você vai configurar
a lâmpada da garagem para acender quando você pedir um iFood e o motoboy estiver a 200 metros da sua casa. Dá pra fazer uma parada dessa, cara. É doideira, meu. doideira. Né? Mas tudo bem, vamos viajar muito aqui não, senão vai ficar 4 horas e meia de podcast, né? É verdade. Mas, Fabiano, e aí, beleza, quais são os planos que você tem a respeito dos seus próximos passos aí como eletricista classe A, eletricista independente, que está no campo de batalha e se enxergando como empresa já? Sim, hoje eu sou MEI, né? Ainda continuo MEI. Tá. Até o final do ano quero mudar isso, quero passar para ME. Legal. Né? Mas você é MEI por opção ou por o seu faturamento já... O faturamento já está aí, então eu preciso já... Ah, eu sou MEI, quem vê pensa que tá, né? Então, aqui não tá emitindo nota de todo o serviço, por isso que você é MEI, né? Olha, tapa na cara no podcast, né? Não, então, mas isso aí é um objetivo meu, né? Passar para a ME. Legal. E muito em relação a essa questão que eu falei da automação, quero focar bastante nisso daí também, tá? E... Você está oferecendo para os seus clientes automação? Igual a gente fez no reality show? Tô oferecendo. Opa! Aquilo ali é uma aprendizagem. Legal. Só ligando para os ex-clientes e aí? Né? Legal. Aquilo ali... Tem que fazer. Tem que fazer. Essa questão de você entrar em contato com algum cliente, com um cliente que você já fez o serviço... É bom, né? Como dá resultado, cara. Como dá resultado. E assim, é que nem lá no reality, a gente, os três, né, ficou com aquela sensação de falar, pô, mas a gente tá ligando, a gente vai estar incomodando. O cara vai me chamar de chato. Vai chamar de chato. No final o cara te agradece. Então, como que é o nome mesmo da... É Cláudia, não é Cláudia, não? Roseli. A Roseli, cara, primeiro que é amor de pessoa, né? E aí eu lembro do Flaviano ligando e ela na ligação falando, nossa, eu super me interesso, obrigado, Flaviano, por ligar para mim, para me oferecer isso e tal. Ou seja, é uma técnica de vendas que a gente ensina aqui. E o legal é que até na premiação ao vivo ela assistiu a live, né? Mas é uma técnica de vendas que o seu cliente acaba te agradecendo por você. E é algo que é muito interessante, que nem eu sempre converso com ela. E quando vai alguém lá, ela vai mostrar a pessoa. Vem cá pra você ver. Deixa eu te mostrar. Legal, Aí ela fala lá, assim, já paga, não sei o quê. A pessoa acaba se interessando também. É muito legal. Cara. Sim. Ela já era uma cliente que te indicava bastante. Sim. Agora ela demonstra a sua capacidade e indica o seu serviço. Exatamente. Então... É transformador. Tanto é que, olha só, teve um caso interessante que aconteceu, porque agora você participou do workshop, você participou do reality show e também você participou da imersão. Isso. Eletricista classe A, dos 3 dias. Aí o que acontece, né? A gente fez a última, o Ian é prova aqui, ó, ele tava no meio do processo. Olha, teve um cara chamado Marino, que ele ligou para oferecer um sistema de automação, porque no dia 2 a gente faz aquela venda ativa, né? Sim. Ligou para vender um serviço de automação para um ex-cliente dele, no apartamento do ex-cliente. Aí ele ligou, o cara virou síndico do prédio. Nossa. Aí a hora que ele ligou, falou, não, beleza, me liga mais tarde então mesmo, tá? Marcou aquele horário das 16 horas. E aí às 16 horas ele ligou. O cara falou, não quero nem saber nada de automação não. É que aqui no prédio a gente tá com um serviço aqui para fazer, putz, você podia fazer para mim. Cara, ele foi fazer um orçamento lá para substituição, se não me engano era 110 quadros de relógio de medição. Caraca, que legal, cara. E o serviço dava mais de 60 mil reais. Nossa. Aí você para pensar, será que ele teria tido essa oportunidade se ele não tivesse ligado pro cara? Entendeu? É o seguinte, o eletricista, ele vende reativamente e não ativamente. O que eu quero dizer? Espera alguém pedir um orçamento para poder vender, né? Exatamente. Quando você muda esse cenário e você começa a oferecer para quem? Para os seus ex-clientes. O jogo fica diferente, né? Nossa, totalmente. No reality foram 12 contatos. 12 contatos. 12 contatos que eu tive retorno de 8 ou 9. Você fez mais alguma instalação depois daqueles contatos? Eu fiz. Teve uma que eu entrei em contato e não tive o retorno no dia, que é uma cliente de uma empresa aqui em Santo André. Aí depois ela entrou em contato, né? Ela assistiu os episódios do reality também. Ela também assistiu? Assistiu. Que legal. E eu fiz serviço para ela também. Inclusive, quinta-feira eu tenho que ir lá fazer serviço lá. Que massa, cara. Né? Que massa. Então, tive resultado. Daqueles que não teve aquele contato, o retorno, né? Sim. Durante o reality,
tive retorno depois. E o legal do reality é que, assim, né? Como vocês acabaram divulgando no Instagram de vocês e tal, e os clientes acompanham, né? Então, o que acontece? O fato de participar do reality e a galera ver quem eram os patrocinadores, Sim. vocês fazendo, Sim. cara, gerou mais autoridade perante o cliente de vocês, né? Bastante. Porque ele olha e fala assim, caramba, meu, se esse cara tá aí, não é qualquer coisa não, né? Exatamente, Então, exatamente, né? legal. Que, às vezes o cliente, ele... tem muito... Meu, Instagram é uma ferramenta Bom, incrível, né, cara? bom. Você divulga o seu trabalho, assim... eu tô na luta aí para melhorar muito essa questão de eu poder fazer os stories. Eu ainda tenho essa questão de ficar meio envergonhado ali de aparecer, de não sei o quê, mas a gente vai melhorando. Sim, faz parte do jogo, mas... Faz parte, né? Mas agora eu tô começando a fazer mais stories por dia. Legal. Né? Divulgando meus trabalhos. E, cara, como ajuda, velho? Como faz diferença, né? E aí, lá no meu Instagram, tem do reality, tudo certinho lá, né, os episódios, né, o link para os episódios, tudo certinho. Legal. E quando a pessoa vê, a pessoa fala, nossa, você participou do reality, participei. Legal. E fui campeão. É isso aí, fui campeão, é isso mesmo, tá certo. Né, então é muito legal. Ô, Flaviano, me fala, qual que é a sua maior dificuldade hoje? Hoje, Qual que é? minha maior dificuldade, eu acho que a dificuldade de muitos profissionais é a gente ter mão de obra. Mão de obra. Cara, o que acontece, cara? O que acontece? Então, essa É uma questão... Essa é uma pergunta interessante, né? É uma pergunta interessante. Né? Mas que tá, qual que é o tipo de mão de obra que você contrata hoje? Hoje eu contrato... Então, aí que tá, vamos entrar nessa questão. Eu já sei onde você vai querer chegar. Exatamente. Vai levar outro tapa na cara aqui agora, quer ver? É isso. A gente quer contratar um ajudante. Então, tudo bem, quer contratar um ajudante. E em qual categoria que você contrata o ajudante? Para pagar por diária? Para pagar por diária. Então. Entendeu? Né? Se você tivesse agora... Vamos voltar no passado aqui. Se você tivesse agora acabado de sair da empresa lá, a primeira, e aí você tivesse decidindo entrar na área de prestação de serviço, né, como independente, e você sabe que você precisa aprender ainda. Então, você não vai trabalhar de oficial, você não vai ser o eletricista, você vai ser ajudante. O que você preferiria? Que o Everton te contratasse para pagar a diária ou que o Ian te contratasse full time, 30 dias no mês, te pagando um salário para você ir fazendo com ele e se tornar eletricista ao longo do tempo. Entendeu? Sim. Então, qual que é o maior problema que eu vejo? A galera reclama muito de mão de obra. Mas se a mão de obra estivesse preparada, ele seria seu concorrente, não seu ajudante. Sim. Entendeu? Então, assim, é importante a gente ter a clareza do seguinte. Eu posso reclamar da mão de obra, não tem problema. Né, não ter. Mas eu tenho que me comprometer em ser honesto, de não esperar que vai aparecer um ajudante que seja um outro Flaviano. É algo que eu estou precisando melhorar muito em relação a isso. Porque você cria muita expectativa em cima daquela pessoa que você está contratando. Quanto que é uma diária de um ajudante hoje aqui em São Bernardo? 100 reais. 100 reais. A média, tá? Média. Então, aí, o que você faz com 100 reais? Hoje em dia está bem complicado. Aí você fala, mas se o cara trabalhar 22 dias no mês, vai... Mas ele trabalha 22 dias no mês como ajudante? Não. Entendeu? Então, assim, cara, eu vou trabalhar, eu vou pegar e vou fazer um serviço como ajudante. Beleza. Cara, eu quero, se eu estou como ajudante só por bico, eu não sou um bom profissional. Se eu sou ajudante e eu quero crescer na área, então eu vou dar preferência para trabalhar junto com um profissional que vai me dar previsibilidade, vai me dar estabilidade também. Sim. Então, para você encontrar uma pessoa boa, você vai ter que fornecer estrutura boa para que essa pessoa esteja com você. Entendi. Então... É que eu falo, é algo que precisa melhorar, né? Em relação a isso daí. A pergunta eu tenho demanda suficiente para conseguir ter uma pessoa full-time? Porque hoje você pode contratar assim, eu estava conversando com o Edson, da FETEC Soluções Elétricas, né? Aliás, eu vou estar na feira da FEICOM lá, a gente está marcando de fazer um encontro. Vou te colocar nessa parada aí também para você ir com a gente. Vamos lá. Aí o que acontece? Ele falando assim que ele contratou uma pessoa, CLT. E aí o que ele me falou depois me deixou... Falei, cara, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei no que ele estava fazendo, que foi uma ideia do contador dele. Ele contratou a pessoa CLT com um contrato temporário. O que isso significa?
Tem um podcast nosso que eu fiz com o meu contador para falar sobre essa história. Ah, tá. Legal. Assiste depois lá. Legal, vou assistir. Mas basicamente assim, ó, você contrata a pessoa como CLT, mas ele é temporário, com contrato temporário. O que é o temporário? Não, é intermitente, não é contrato temporário, não, é contrato intermitente. O que isso significa? Se eu tiver serviço no mês que vem, eu te chamo e você faz esse serviço comigo. Eu te aviso antecipadamente, você faz lá, fica 30 dias comigo. No outro mês, se não tiver, eu te aviso que não vai ter serviço, então eu também não tenho que te pagar nada. Então é SLT, mas eu te chamo intermitentemente. E aí tem algumas regras. Eu não lembro a periodicidade. No podcast a gente trouxe tudo isso e tirou todas essas dúvidas. Tá. Mas qual que é a diferença de você contratar um ajudante e um cara CLT como intermitente? Que você é MEI, pode contratar. Sim. A diferença é que quando eu vou fazer o serviço lá e pagar a jornada de 15 dias para esse eletricista, o ajudante, eu pago para ele o valor combinado de salário ali, daquele intervalo. Então, vamos supor que deu R$1.000. Aí eu vou ter que pagar também o fundo de garantia junto na... Mano, tem uma parada de coisa lá, né? E aí tem, tipo, você já paga os 40% do fundo de garantia daquele mês. Certo. Você já paga tudo pro cara ali, né? Tá. Como se você não vai ter um vínculo que lá no final, quando romper o contrato, pagar 40% do fundo de garantia, não tem nada disso. Você já está pagando ali para eles. No mês você já paga. Uhum. Agora, você imagina você chegar para um cara e falar assim, ó, quer ser meu ajudante? Ou imagina você falar assim, ó,